Aqui temos uma análise simples de letras de música desses rappers. Como podemos ver, são nomes pesados desde Sam da Kid, Prodigy, NJ, Valete, Boss AC, Regula e por aí. Sim. Basicamente, dirigi a um website onde encontrei diferentes letras de música de diferentes cantores, nesse estilo de rapper, e perguntei a ChatGPT com determinado critério, a fim de me dar uma lista de 20 cantores de rapper que pudesse fazer análise. Ele apresentou-me isto, de acordo com o critério que eu apresentei, e finalmente guardei esta lista de nomes nesta variável. E reparei que este website contém letras de música de diferentes cantores e particularmente os do rapper também. Então, importando as diferentes bibliotecas dentro do Python com Jupyter Notebook, e particularmente essas duas que permitem utilizar a técnica chamada web scraping, que possibilita-nos ligar o nosso computador a um servidor a um outro servidor e poder assim interagir com esse servidor, extraindo informação ou partilhando informação do computador para o servidor e vice-versa. Com isto, pude utilizar essa técnica para extrair letras de diferentes músicas destes cantores. Então, para isso, tive que combinar os nomes com diferentes links associados a cada um destes cantores, como podemos ver, desde Sam da Kid, Valete, Prodígio, NJ e assim por diante. Depois, criei essa função para depois de acessar ao link de determinada música ou do cantor, poder extrair. Assim que acessasse ao link do cantor, pudesse extrair o link das diferentes músicas. Por exemplo, aqui, vamos ver, no caso de... pode ser Valete. No caso de Valete tem essas diferentes músicas e cada uma dessas músicas tem um link associado que possibilita-nos acessar a letra propriamente dita. Então, essas funções que criei permitem acessar primeiro ao link principal das músicas, depois as letras em concreto. Para acessar a letra, tanto uma como a outra, basta vir com isto, carregar no botão direito do lado, inspecionar ou inspect. Temos a possibilidade de ver quais são os códigos de HTML que essas letras estão associadas. Como podemos ver, temos essa possibilidade de acessar essa classe e ter acesso a essa letra em concreto. Sim. Então, fazendo esse processo, basicamente, e depois fazendo esse processo, conseguimos acessar a 1.283 letras diferentes dos diferentes cantores, destes cantores. E finalmente, depois disto, tive que guardar essa informação. De um modo geral, num processo de análise de dados, sobretudo num cenário um bocado complexo, nós basicamente acabamos por passar por 4 fases. Primeiro é a fase de realização de perguntas e saber o que é que se quer. Depois, passamos à fase de aquisição de dados, que é perceber quais são, qual é o lugar que podemos ter acesso ao dado ou à informação que a gente precisa. Depois disto, passamos à fase de limpeza de dados, estruturar, organizar, ver o que vale e o que não vale, e retirar basicamente os lixos, manter o que é bom. Depois passamos finalmente à análise, onde aplicamos diferentes técnicas de estatística e técnicas de análise de dados para poder entender o que é que se passa e trazer para que possamos depois escrever relatório ou vir a público, permitir que alguém venha falar e com toda a confiança, ou permitir que a própria empresa possa tomar, a partir dessa data, tomar decisão de forma mais consciente, mais tranquilizadora. Então, vamos à fase de limpeza de dados. Lembremos que guardei essas informações através deste código, então vou ler a informação que já tinha guardado, ou as letras que já tinha guardado, a fim de fazer a limpeza de dados, extrair essas bibliotecas, por exemplo, NLTK. Esta biblioteca é muito poderosa para análise de textos,
ela, com certeza, muitas aplicações como nós conhecemos, desde a Alexa, Cortana, a Siri, elas também, não vou dizer que usa o NLTK propriamente dita, mas usa qualquer biblioteca, qualquer mecanismo que faz mais ou menos o que esta biblioteca faz, porque ela permite-nos fazer diversas análises com textos bem, ela é uma biblioteca muito poderosa. Além dela, temos o sklearn também, que é muito poderosa dentro do Python para machine learning e como podemos ver, vamos utilizar ela aqui. Então, carrego o meu dado, vejo as informações que estão dentro da minha tabela de dados, ou data frame. Então, podemos ver. A partir de agora, nós vamos concentrar exclusivamente nesta coluna última, nessa coluna letra em bloco, onde aqui nós criamos ela a partir desta coluna, onde esta coluna da letra, ela conserva toda a estrutura da escrita do rapper. Sabemos que rapper é escrita nesse formato como se fosse poesia, tendo estrofe, versos e por aí. Ela respeita, mas já aqui nós ignoramos totalmente e procuramos criar um bloco de texto, simplesmente um texto corrido. E na limpeza do dado, nós procuramos eliminar tudo que é dados em falta, eliminamos tudo que são informações inconsistentes, letras que têm número de palavra abaixo de um certo limiar, e eliminamos também, por exemplo, essas expressões que não fazem parte da letra, servem como guia. Por exemplo, Vanessa, Valete significa quem vai falar. Eliminamos tudo isso porque ela não conta. Sim, e depois eliminamos mesmo a quebra do texto e tudo que não fosse interessante ou importante para a análise. Depois de proceder toda essa análise, eliminamos também tudo que é todas as letras que estivessem escritas na língua inglesa, e também eliminamos todos os textos que foram incompletos. Reparamos também que nesse website muitas letras não estão completas. Tem uma estrofe e fica por aí. Então, como podem ver, por exemplo, essa letra tem só 96 letras ou palavras, o que não faz sentido. Então, tivemos que eliminar. Depois de fazer todo esse processo, voltamos uma vez mais guardar a nossa informação. Finalmente, entramos num processo de análise de dados. Depois de fazer toda a limpeza, estruturar, ter nossa informação já limpa, já preparada para a análise, aí sim é que passamos a análise. Antes de continuar com a análise, nós devemos dar uma vista ao nosso propósito, às perguntas, ou para que serve a análise, qual é a intenção dessa análise. Então, a intenção é ver as características de diferentes características e palavras usadas por diferentes cantores e o vocabulário também de diferentes cantores ou rapper. Então, voltamos a carregar o nosso dado. Como podem ver, algumas bibliotecas aqui voltam a repetir. Essa biblioteca em particular permite fazer a análise de sentimento de um determinado texto, mas neste caso, de uma determinada música. Infelizmente, na língua portuguesa tivemos um problema aqui, porque é mais fácil na língua inglesa e essa biblioteca funciona excelente para a língua inglesa, apesar da simplicidade dela também. Então, vimos aqui, concentramos simplesmente nessas duas tabelas de informação, que é letra limpa e nome do rapper. Verificamos quantidade de música ou de letra que existem por diferentes rappers. Vamos ver aqui, pelo menos naquele website, depois de eliminar letra incompleta, letra escrita na língua inglesa e por aí, verificamos que Prodígio tem no total, acaba por ficar com 188 letras, Valete tem 113 e assim por diante. Graficamente representante seria assim, temos aqui. Então,
fizemos uma representação gráfica de nuvem de palavras para percebermos que palavras são mais frequentes ou são características, são mais frequentes utilizadas por diferentes rappers. Podemos ver aqui, Sam daqui usa muito porque, todo, vida, valete, todo, sempre, vida, porque. Na verdade, a palavra porque quase todos eles usam, o que, na verdade, outra vez, verdade, devíamos eliminar ela dessa análise. Por isso, esse tipo de análise, ela deve ser feita, deve ser feita por iteração. Faz-se uma, analisa o resultado, se vê-se que não faz lá muito sentido ou é preciso refinar, então faz-se uma refinação da análise. Por isso, a palavra porque devia ser retirada. Mas há situações um bocado notórias aqui. Por exemplo, NGA e Prodígio, eles utilizam para a palavra, é claro, utilizam a palavra para, mas também a palavra para, a simplificação da palavra para, eles não utilizam pá como acontece com Halloween. Eles utilizam para. E por acaso, eu também utilizo para, Chulage também apresenta aqui. No caso de Chulage até utilizo os dois, tanto pá como para. Podemos ver mais outras. Já agora, já que estamos aqui, reparei que fazendo essa análise no caso do falecido rapper Azagaia, curioso é que os dados, a apresentação desta análise, acabamos por ver as palavras ou conseguimos perceber a identidade do Azagaia neste tipo de análise e vemos com melhor clareza as palavras muito utilizadas que correspondem à luta, a toda a luta que Azagaia acabou por ter enquanto artista de intervenção social, porque a palavra povo, realidade e por aí, ou palavras neste sentido, apresentava com a verdade também, apresentava com muita frequência no word cloud do Azagaia. Esta cantora aqui, Capicua, não conhecia, só conhecia através de... E essa palavra não me achei curioso. Depois de ver, reparei que é uma música que ela utiliza muitas vezes essa palavra. Na verdade, acaba por utilizar à volta de 16 vezes e por aí. Depois disso, converti todo o texto ou toda a minha informação, meu dado, numa matriz. Basicamente, o que é que isso acaba por fazer? Isso acaba por juntar todas as palavras existentes de todos os cantores. Ela organiza ela neste formato de tabela. O que acontece é que, por exemplo, essa primeira palavra, ela organiza de uma forma não propriamente na ordem alfabética, ela organiza assim. Então, ela vai contar quantas vezes a música nesta posição do Sam the Kid, quantas vezes utilizou esta palavra, quantas vezes utilizou esta, e assim sucessivamente. Estamos a falar de matriz de palavra, é o Count Vectorizer, é um vetor, é uma técnica que permite contabilizar frequência de quantidade de vezes que uma determinada palavra aparece num determinado contexto. Então, como podem ver, no total existem 36.982 palavras e assim podemos continuar. Sim. E agora, vamos fazer uma avaliação de palavras. Com base nesta matriz, nós podemos contar quantidade de palavra total utilizada em cada música. Por exemplo, nessa música de Sam the Kid, ele utiliza essa palavra e fomos ver quantidade total de palavras diferentes ou vocabulário utilizado nessa música. Podem ver que está à volta disto. O mais interessante para aqui não seria... Achei que o mais interessante nesta análise seria juntar todas as letras do determinado cantor num só conjunto e avaliar quantas palavras total ele utilizou no conjunto das músicas e verificar quantas
qual é a diversidade, o número total de palavras diferentes que ele utilizou. E fazendo isso, nós acabamos por ter um gráfico deste tipo. Como podem ver, ou melhor, eu vou apresentar este gráfico que é exatamente o mesmo. Podem ver que Prodígio, por ter nesta análise, ele tinha no total 188 músicas. Então, contando todas as palavras que utilizou nestas 188 músicas, ele acabou por ter a volta de 70 mil. Mas se formos ver nessas 188 músicas de Prodígio e ver palavras únicas ou o vocabulário utilizado, vamos ver que está à volta de 8 mil e qualquer coisa. Sim, o que, se compararmos ele com Valete, podemos dizer que nesta análise, neste gráfico, podemos dizer que Valete acaba por ter um pouco vantagem em termos de diversidade de palavras, sempre aqui também, até porque se fizermos declive aqui, ou seja, deste ponto até o ponto zero, vemos que a inclinação desta linha e linha do Valete, a inclinação é mais proeminente, é mais acentuada do que a do Prodígio. Bem, ainda assim, essa análise ou essa observação não pode ser feita da forma como estou a dizer. Ou deve ser feita assim, mas não para este caso em específico, porque, como sabemos, para um determinado escritor, por mais dinâmico ou mais versátil que ele seja, que ele mais domínio linguístico que ele tenha, ele, a fim de escrever por aí 300 mil livros, na verdade é que chega uma altura que quantidade total, diversidade de palavra deles, em comparação com quantidade total de palavra, há de chegar a um patamar que estabiliza. Ou seja, e começa a crescer quantidade de palavra, não propriamente a diversidade de palavra. E posto isso, analisando no caso de Prodígio, neste contexto em particular, vemos que Prodígio aqui acaba por ser um bocado prejudicado nessa análise. Então, a melhor forma de fazer com que essa análise seja mais justa seria ir buscar exatamente as mesmas quantidades de música em cada cantor e depois aí sim fazer essa análise. Ou seja, juntar, por exemplo, se for 20 músicas de cada cantor ou 20 letras de cada música de cada um, aí sim, e somar total das letras, total das palavras versus total de palavras diferentes. Aí sim é que seria uma análise justa. Por caso contrário, nesta análise aqui estamos a ser um pouco estamos a ser um pouco tendencioso, estamos a prejudicar uma pessoa. E fizemos isso aqui, refizemos a nossa análise, considerando que o máximo de música que cada cantor pudesse ter era 40. Então, fazendo isso, podemos ver os únicos cantores que não tive que no website não tinha até 40 músicas, são esses dois, Capicua e Prophet Jam. Então, fazendo a representação gráfica, cumprindo esses critérios, vamos ver que aí sim já podemos dizer alguma coisa, mas eu ressalto que naquele website havia um pormenor. A verdade é que as letras, nem todas as letras eram completas. E como também não conheço todas as letras de todos os cantores, a fonte para mim deixa um bocado de dúvida, então vou apresentar essa análise com base no que eu recebi. Isto é, vou assumir que é verdadeira a informação que está neste site, letra.com, e com base nela, aí sim vou apresentar a minha conclusão. Com base no que nós temos até agora, podemos dizer que tanto Valete, Sam da Kid, Chulage, eles apresentam uma proporção de palavras, uma quantidade de palavras total em relação a palavras diferentes. Se compararmos eles em relação por exemplo, aos que estão cá,
vemos que eles apresentam uma diversidade ou um domínio linguístico superior a estes aqui. Ou pelo menos, eu digo do ponto de vista da música, não posso dizer da realidade. Mas no que toca à letra deles, as letras deles apresentam uma diversidade linguística muito superior aos outros. Até porque podemos ver, se fizermos daqui até o ponto zero e fizermos traços, vamos ver que esses aqui, por exemplo, essa linha aqui acaba por ser igual para, por exemplo, Prodígio, Boss AC, Halloween, apesar de gostar muito da Halloween também, NJ e este aqui, Wet, que não sei quem é. Por exemplo, estes aqui têm a mesma tendência. Ou seja, se tivermos que se tivermos que fazer uma regressão linear, vamos ver que cada vez que quantidade de palavra total aumenta para estes cantores, o número total de palavras diferentes também aumenta na mesma ordem, na mesma quantidade. E de igual modo, podemos também dizer que Valete Solage, Sam the Kid, mesmo também Mind the Gap, por exemplo, estes aqui estão nesta linha, eles apresentam um declive também muito parecido, muito próximo um do outro. Regula também apresenta aqui, apesar de Regula, as músicas dele ter menos palavras em relação aos outros. Sim, mas ainda assim apresenta um declive, um coeficiente muito parecido. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles apresentam, para a quantidade total de palavras e quantidade de palavras diferentes, essa proporção deles é maior do que estes aqui. E quanto a Capicua, apesar de... É verdade que menciona que ela tem 40 músicas. Eu devo verificar isso, porque Capicua deixa-me um pouco em dúvida. Sim, é claro, continuei a essa análise, apresentei esses gráficos aqui, procurei apresentar o sentimento associado a cada uma das músicas e infelizmente o resultado aqui não tive grande sucesso aqui, particularmente. Reparei que na língua portuguesa esta biblioteca não funciona lá muito bem. Procurei com NLTK. Também tive alguma... Bem, os resultados não foram propriamente satisfatórios. Então, para essa análise, é claro, ela pode ser muito mais peneirada, pode ser muito mais avaliada numa outra perspectiva também. Podemos fazer essa análise na perspectiva temporal, ou seja, tendo essas letras e sabendo o ano de lançamento, mês do lançamento de cada uma dessas músicas, podemos também ver a evolução em termos de letra da música, do estilo rapper, como é que ela tem crescido. Se a qualidade ou a diversidade, a comparação de quantidade de palavras versus a diversidade de palavras, se isso tem aumentado ou não, ou mesmo para cada cantor, como é que tem evoluído a utilização de determinadas palavras dentro da sua música, e podemos, aplicando a técnica de sentimento de análise, verificar se os sentimentos associados a uma determinada música é sentimento positivo ou se é negativo, além de também podermos ver a polaridade que significa até que ponto uma determinada letra está a falar de assuntos factuais ou até que ponto uma determinada música o cantor está a apresentar a sua perspectiva em relação a uma realidade, a um fenómeno qualquer. Bem, você que chegou até aqui, espero que continue aqui conosco em Pantufo Dados e que possa seguir-nos nas nossas plataformas, desde o YouTube, Facebook e outras por aí, particularmente no nosso website. Espero também que, em caso de uma auditoria, de um BIP, que teremos todo o gosto em colaborar e fazer parte do projeto. Até já.